uma doutora fala, né? Vem Tamires. Tamires é a mais nova integrante, né, no nosso do IDETIM, né? Então ela é assistente social, está com a gente não há tanto tempo, né, Tamires, mas já é uma das pessoas mais importantes ali do ambulatório, que faz toda a parte do acolhimento dos nossos adolescentes e crianças. Talvez eu não atenda, né, a expectativa das falas anteriores, porque foram muito boas, né, Lô, Daniel, Patrícia, mas eu ouvi falar um pouquinho sobre o trabalho do serviço social na assistência à infância e juventude trans. E aí, antes de exatamente eu falar sobre o trabalho do serviço social, a gente precisa considerar alguns pontos de partida do nosso trabalho. Se eu consigo passar isso. Primeiro, a gente tem que pensar qual é a concepção de infância e de juventude que a gente vai trabalhar. E aí a gente trabalha com a concepção do serviço social de criança e adolescente como sujeito de direitos em fase de desenvolvimento que devem ser alvo de políticas específicas com base na doutrina da proteção integral prevista pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente compreende criança de 0 a 12 anos de idade incompletos e os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. E os jovens, aquelas pessoas com idade entre 15 e 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude. E aí, né, o que a gente está entendendo? O que é essa doutrina da proteção integral e onde que ela aparece? Lá na Constituição Federal, onde você botou aquele raiozinho, né? Aí lá na Constituição Federal, no artigo 227, coloca assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e expressão. E essa doutrina da proteção integral, ela também aparece lá no ECA, lá no artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ainda aparece lá no artigo 5º do ECA que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na fórmula da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. E aí a gente entende que assim, o ECA, a Constituição Federal, ele não volta para os direitos de crianças e adolescentes apenas, crianças e adolescentes cisgênero, mas é dever de todos assegurar os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes. Então, as crianças cisgênero, as crianças transgênero, as crianças intersexo, não binárias e etc. Então, assim, quando a gente fala de direito de criança e adolescente, é de crianças e adolescentes de forma plural, não apenas de crianças e adolescentes cisgênero. E aí eu trago assim, uma reflexão que a gente tem que ir para além do entendimento legal, né? Além do parâmetro legal que a gente tem. E aí eu coloco que crianças, adolescentes e jovens são sujeitos em fase de desenvolvimento. Porém, isso não significa que não são sujeitos com personalidade, desejos e autonomia em decisões sobre si. Ao contrário, devem ser considerados como protagonistas do seu processo de vivência
da infância e juventude. Porque é muito comum a gente colocar a criança ou o adolescente como aquele que não tem vontades, que a vontade é dos pais, ou a vontade dos responsáveis. Então, assim, falar de crianças e adolescentes trans é como se elas não tivessem o direito de expressar a sua sexualidade por ela ser uma criança ou um adolescente. E não é esse entendimento. Elas são consideradas pessoas com personalidade, desejo e autonomia em decisões sobre si. E aí a gente tem que considerar ainda que não se trata de toda uma infância e juventude que é igual para todo mundo. Porque assim, as vivências de infância e de juventude elas são plurais e não homogêneas. Então elas são atravessadas por questões de gênero, classe social e etnia. Então a gente também não pode falar que é uma vivência de infância e juventude igual para todos e todas as oportunidades, porque a vivência de infância e juventude trans ela é totalmente diferenciada e totalmente atravessada. E aí, se a gente pensa também a questão da classe social, de onde é esse jovem, etnia, se a gente está falando ainda de uma criança ou um adolescente preto, então assim, as vivências elas são totalmente plurais e homogêneas, não dá para a gente colocar todo mundo em par de igualdade, porque as pessoas não estão. E aí o segundo ponto de partida, né, que eu trago para pensar o trabalho profissional é entender sobre gênero e sexualidade, né? Aí eu coloco aqui que gênero é entendido como modo de ser e atuar diferenciado, decorrente de uma construção social e histórica de caráter relacional que se configura a partir de significações e da simbolização cultural das diferentes anatomias. E a sexualidade, né, ela está presente na vida do indivíduo em um conjunto que envolve gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, movimento emocional, reprodução, entre outras coisas. Eu sempre trago assim, esse quadrinho que ele é bem didático, né, para a gente compreender, né, as diferenças entre identidade de gênero, orientação sexual, sexo biológico, expressão de gênero. E aí a Berenice Bento, ela coloca a transexualidade como uma experiência identitária caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Para a Berenice, a transexualidade se relaciona com a identidade de gênero e esta se refere ao gênero com a qual a pessoa se identifica. E este pode ou não ter confluência com o posto ao nascimento pelo sistema cis-heteronormativo binário. Assim, também é muito comum quando a gente vai fazer os nossos atendimentos com jovens e adolescentes trans, as pessoas quererem também esperar que por ser uma pessoa trans, por exemplo, uma menina trans, uma adolescente trans, ela deve necessariamente performar uma feminilidade. Então, assim, eles esperam que a pessoa chegue totalmente em caixinhas. Então, se você é uma mulher trans, você tem que usar vestido, você tem que agir de acordo com aquilo que a sociedade espera. E também não é assim, porque a gente entende também que identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual são coisas totalmente diferentes e a gente, como profissional de saúde, a gente tem que ter isso muito claro quando a gente vai realizar o nosso trabalho. E aí, para pensar a infância e a juventude trans, eu trouxe, a gente tem que ouvir mais do que falar, né? Então, assim, eu trouxe a fala da deputada Érica Hilton, quando ela foi entrevistada por um determinado jornalista, que ele pergunta assim para ela: você foi um menino em algum momento para a sociedade e para a biologia. Meninos têm traços, têm hormônios, têm não sei o quê. Sobrou algum menino em algum traço? Ou essa questão nem se coloca e nem deve ser colocada? E aí a deputada Érica Hilton, ela fala: você respondeu a própria pergunta. Você foi para a sociedade, você foi para a biologia. Para mim mesmo eu nunca fui. Então tem que sobrar algo que nunca existiu. Eu fui menino aos olhos do outro. Eu fui a partir da determinação do outro. Essa é uma fala muito significativa, né, quando ela vai falar um pouco da vivência dela enquanto uma pessoa trans. A gente até brinca que as pessoas às vezes pensam que uma pessoa trans ela vai brotar aos 18 anos, que uma pessoa trans vai surgir apenas na fase adulta e esquece que essas pessoas foram crianças e adolescentes trans.
Então, quando o jornalista pergunta, você foi um menino em algum momento, mas é isso, ela foi um menino para o outro, para os olhos do outro. Não foi o que a vivência dela. A vivência dela era de uma criança e de uma adolescente trans. E aí eu também trouxe assim, um trecho, né, de um artigo lá da Fávero, que tem uma fala assim, bem significativa de um adolescente trans. Ele fala assim, ó: não necessito ter 18 anos para ser quem sou. Esse foi o título de uma reportagem publicada no jornal mexicano El Universal. Mark Calderão, um jovem transgênero de 16 anos de idade, discute uma série de questões relacionadas à sua experiência. Uma de suas afirmações, ao longo da entrevista ao jornal El Universal de 2019, é que ele não considera fundamental ter idade legal para saber quem é. Ao longo da reportagem é dito que Mark está enfrentando uma batalha diária para que os adultos reconheçam sua identidade. Na perspectiva dele, ser menor implica em não ser levado a sério quando alguém diz que é trans. Então, assim, a infância e a juventude trans é sempre colocada numa perspectiva de negação. Então, assim, ainda não sabe, ele ainda está em desenvolvimento, depois ele muda. Então, assim, a gente tem uma série de apagamento e negação da vida de crianças e adolescentes trans. E aí eu trago que negar a existência de crianças, adolescentes e jovens transexuais é uma forma de legitimar a existência de vida trans. O mesmo se aplica ao responsabilizar os responsáveis pela identidade de gênero da criança, do adolescente e do jovem. Então, assim, não é uma coisa que não é... que é muito recorrente as pessoas quererem atribuir a responsabilidade de uma vivência trans, de uma criança trans, aos responsáveis. Como se fosse uma falta de criação, você é uma pessoa... Eu ouvi falas, por exemplo, assim, a psicóloga falou que eu performava muita feminilidade, então isso foi transparecendo para aquele adolescente, para aquela criança. E assim, isso é uma forma da gente negar a existência de vidas de crianças e adolescentes trans. E quando a gente nega, isso resulta em falta de direito e política pública. Então, assim, a negação, ela gera omissão e sofrimento para essas crianças e adolescentes. E aí eu trouxe assim, um panorama de direitos que hoje a gente tem, que as crianças e adolescentes trans elas têm conquistado. Então, a gente tem o parecer, né, pelo nome social nas escolas. Então, assim, uma questão muito importante para as crianças e adolescentes trans que elas trazem muito para mim é o uso do banheiro, mas além do uso do banheiro, a questão da chamada. Então, assim, aquilo ali é uma questão muito importante que também aparece. A questão de como eu vou ser chamado ali no meio de uma classe, um nome que não é o meu nome, que eu não me identifico com aquele nome. E aí a gente tem a retificação da certidão de nascimento, a criminalização da transfobia e a possibilidade de atendimento médico, como o Daniel já trouxe, pela resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas o que eu chamo a atenção é que o Conselho Federal de Medicina, ele regulariza e fiscaliza a prática médica e não se configura como uma política pública. Então, assim, por mais que isso seja um grande avanço, a gente ainda não tem uma linha de cuidado no SUS voltada para crianças e adolescentes trans. A gente tem a possibilidade do atendimento médico, mas a gente não tem uma linha de cuidado instituída. E aí, né, eu trouxe alguns dados aqui, né, publicados pelo dossiê da ANTRA, que coloca que no ano de 2023 houve 145 assassinatos de pessoas trans e que o Brasil seguiu na liderança como o país que mais mata pessoas trans no mundo. E aí o Rio de Janeiro, ele ocupa a 4ª posição. Então, assim, o que isso acende para a gente enquanto serviço de saúde? Esses dados eles colocam para a gente, enquanto serviço de saúde, que a gente precisa compreender que a nossa sociedade causa sofrimento às pessoas trans. Inclusive, os serviços de saúde, quando essas pessoas são expulsas pelo desrespeito com a identidade de gênero
e a gente perpetua, sim, violências institucionais às pessoas trans. Então, assim, as pessoas trans, quando a gente coloca que elas precisam de atendimento médico, não é porque elas são trans, porque transexualidade não é doença. A gente fala que elas precisam de acompanhamento médico porque a sociedade causa sofrimento às pessoas trans. E aí eu boto também que é uma urgência a gente construir espaços de saúde seguro com profissionais qualificados e ambiente acolhedor visando a saúde integral de pessoas transexuais. E aí, partindo dessas considerações, aí sim a gente pode falar do trabalho do serviço social na assistência à infância e à juventude. E aí, né, a gente tem como processo transexualizador um conjunto de... Ai, Clarice, só mais 5 minutos é uma... Clarice, é quase um crime pedir para uma assistente social só falar 10 minutos, velho. A gente, como processo transexualizador, um conjunto de alterações corporais e sociais que possibilitam a passagem do gênero atribuído ao gênero identificado, e a cirurgia não é a única etapa desse processo. Então, cabe ao sistema de saúde e às demais políticas públicas, educação, assistência, previdência, além do poder judiciário, uma ampla e complexa teia de ações que deem suporte à assistência. E aí, falar de processo de trabalho de serviço social no processo transexualizador é falar da história da professora doutora Márcia Brasil. Que pioneiramente, dentro do serviço social, vem prestando assistência às pessoas trans, e desde 2011 ela inicia o atendimento e assistência a pessoas trans pelo serviço social do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E aí é um espaço que ela construiu não só de assistência, mas também de formação de profissionais assistentes sociais. E aí eu trouxe aqui uma fotinha da última turma da Márcia, que eu tenho muito orgulho de fazer parte e ter a Márcia como a minha mestra. E aí, né, a portaria do Ministério da Saúde, ela prevê a previsão do assistente social nas equipes mínimas, independente do grupo ou modalidade, né? Tanto ambulatorial como hospitalar, a gente tem a previsão do assistente social. E aí, o artigo 2º ainda coloca que são diretrizes da assistência ao usuário com a demanda para a realização do processo transexualizador, o trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional. E aí, como arcabouço jurídico legal, né, com o nosso trabalho profissional, eu trouxe o nosso código de ética, né, que coloca o empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito, a diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados. E, em específico, a nossa atuação no processo transexualizador, a gente tem a resolução do CEPES, número 845 de 2018, que coloca que o assistente social deverá contribuir no âmbito dos seus processos de trabalho para a promoção de uma cultura de respeito à diversidade de expressão e identidade de gênero. Eu vou destacar aqui o artigo 8, que coloca que cabe ao assistente social atender e acompanhar crianças e adolescentes que manifestam expressões de identidade de gênero trans, considerando as inúmeras dificuldades que enfrentam no contexto familiar, escolar e demais relações sociais, gente, estou tentando falar bem rápido, e relações sociais que nessa fase para peculiar de desenvolvimento na perspectiva do Código de Ética Profissional. E aí, esse artigo é muito importante porque a gente entende que quando essas crianças e adolescentes eles não têm a vivência deles negada dentro do âmbito familiar, o espaço da escola é um espaço que tem muitos problemas, assim, é um espaço lindo, mas também é um espaço permeado de muitas contradições. Então, assim, quando essa criança e esse adolescente, ele já não enfrenta isso no âmbito familiar, é no âmbito da escola que muitas vezes ele se depara com a transfobia. E aí eu trouxe, assim, só algumas ações que o serviço social que a gente vem desenvolvendo, e eu lá, em conjunto também com a Márcia, lá com as crianças e adolescentes trans. Então, a gente faz escuta e acolhimento. Então, assim, a gente tem que escutar o que esses jovens, o que essas crianças, elas têm a dizer. Suporte à transição social, acompanhamento social, respeitando o processo da criança, do adolescente e do jovem. Orientação de nome social, orientação para retificação, de documentação. A questão do alistamento, que é uma questão dos nossos jovens, é uma questão que eles trazem isso com muita demanda.
Uma outra ação do serviço social que a gente busca fazer é a articulação intersetorial com o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente. Então, assistência, saúde, educação, conselho tutelar, Ministério Público, movimentos sociais. Orientação e diálogo com pais e familiares, porque a gente entende que o nosso usuário não é apenas a criança e o adolescente, mas também toda a sua família, que também precisam ser acompanhadas e escutadas. Grupos reflexivos, que a gente tem a previsão de iniciar lá no IDETIM, articulação e encaminhamento, elaboração de documentação quando é necessário, né? Então relatório social, estudo social, orientações sociais diversas, como transporte, acesso à medicação. Eu trouxe aqui alguns posicionamentos que a categoria do serviço social tem realizado nos últimos tempos. Então, é uma categoria que ela tem se posicionado firmemente pelo direito da infância, da juventude, dos direitos das pessoas trans, de forma geral. Volta. Inclusive, o serviço social é uma das primeiras categorias que adotou a possibilidade de uso de nome social pelos profissionais. Isso é importante destacar. E aí, só para finalizar, né, que eu acho que eu já extrapolei muito meu horário, né, Clarice? É que o serviço social a gente se coloca sempre à disposição para diálogo, conversa. Então, eu também deixei aqui os nossos contatos. E aí é pelo direito à vida, pelo direito à saúde, direito à liberdade, direito ao futuro, direito ao trabalho, à cultura, pelo direito dessas pessoas, essas crianças e adolescentes pensarem, terem perspectiva de futuro, porque elas são sujeitos de direitos como qualquer outro, então a gente tem que pensar isso. E eu trouxe só para finalizar esse cartaz que foi divulgado pela ANTRA, que crianças trans merecem nosso apoio, acolhimento e proteção. E é dever da família, da sociedade e do Estado proteger todas as crianças e adolescentes. E isso inclui as crianças trans, inclusive garantido acesso nos cuidados à saúde e proteção à sua identidade. Muito obrigada, gente. Eu me coloco em pensar junto, a gente sempre se mostra aberto. Obrigada, Clarice. E obrigada pelo convite. Ela não queria falar primeiro. Eu queria chamar ela primeiro para abrir, porque eu acho que faz parte, né? Você é assistente social, você faz acolhimento das crianças, mas ela estava muito tímida no começo e pediu para falar por último e brilhou aqui nessa última apresentação. Então, muito importante ia ter um momento para perguntas, mas eu acho que pelo onde eu estou na hora, a gente já vai passar para a sala que já vai começar a próxima mesa. Mas estamos à disposição.